Querido irmão, querida irmã, hoje, 6 de junho, é dia de São Norberto. São Norberto, ele foi fundador da Ordem dos Cônegos Regulares Premonstratense. Essa ordem que surgiu na noite de Natal do dia 25 de 1121. Celebramos os 900 anos da sua existência. E ele nasceu na Renânia cerca do ano 1080. Era cônego da igreja de Xanten e, tendo abandonado a vida mundana, abraçou o ideal religioso e foi ordenado presbítero em 1115. Na sua vida apostólica, dedicou-se ao ministério da pregação, particularmente na França e na Alemanha. Juntamente com outros companheiros, fundou a Ordem Premonstratense e organizou os seus primeiros mosteiros. Eleito bispo de Magdeburgo em 1126, empenhou-se com entusiasmo na reforma da vida cristã e na propagação do evangelho entre as populações pagãs da vizinhança. Morreu em 1134. Agora você vai ouvir da vida de São Norberto, bispo, tirado da liturgia das horas, na página 1120 do Ofício das Leituras. Você poderá depois constatar tudo isso aí. Você vai ouvir essa da vida de São Norberto. Norberto foi um dos mais eficazes colaboradores da reforma gregoriana. Queria, primeiramente, que o clero fosse convenientemente preparado, dedicado a um ideal de vida autenticamente evangélico e apostólico, casto e pobre. Um clero que possuísse ao mesmo tempo a veste e a beleza do homem novo. Aquela pelo hábito religioso, esta pela dignidade do sacerdócio, e que procurassem sempre seguir as Sagradas Escrituras e ter Cristo por seu guia. Costumava recomendar 3 coisas: decoro no altar e nos ofícios divinos, correção das faltas e negligências no capítulo conventual, cuidado e hospitalidade para com os pobres. Ao lado dos sacerdotes que no mosteiro faziam as vezes dos apóstolos, agregou, a exemplo da igreja primitiva, tamanha quantidade de fiéis leigos, homens e mulheres, que muitos afirmavam jamais ter alguém conquistado para Cristo desde os tempos apostólicos tantos imitadores na vida de perfeição e em tão pouco tempo. Tendo sido nomeado bispo, chamou os irmãos de sua ordem para converter à fé a região da Luxácia e procurou reformar o clero de sua diocese, apesar de oposição e agitação do povo. A sua maior preocupação foi consolidar e aumentar a harmonia entre Sé apostólica e o império, salvaguardada, porém, a liberdade quanto às nomeações eclesiásticas. Por tal motivo, o Papa Inocêncio II escreveu-lhe, entre aspas, a Sé Apostólica se congratula contigo, filho dedicadíssimo, de todo o coração. Fecha aspas. E o imperador o nomeou chanceler do império. Tudo ele conseguiu movido pela fé mais intrépida. Dizia-se: em Norberto brilha a fé, como em Bernardo de Claraval a caridade. Além disso, distinguia-se pela afabilidade no trato, sendo grande entre os grandes e pequeno entre os pequenos. Mostrava-se amável para com todos. Enfim, era dotado de grande eloquência, contemplando e meditando assiduamente as realidades divinas. Pregava com o maior desassombro
a palavra de Deus, cheia de fogo, que queimava os vícios, estimulava as virtudes e enriquecia as almas bem dispostas para a sua sabedoria. Querido irmão, querida irmã, então reze pelos premonstratenses, hoje que festeja o seu fundador, mas também a paróquia que leva o seu nome, chama Paróquia São Norberto. E reze assim comigo. Ó Deus, que fizestes do bispo São Norberto, fiel ministro da vossa igreja, pela oração e zelo pastoral, concedei por suas preces que o vosso povo encontre sempre pastores segundo o vosso coração, que o alimentem para a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, com a graça de Deus, depois do tempo da Páscoa, iniciamos o tempo comum e começamos bem, pois é Maria que hoje reverenciamos. Nesta segunda-feira, dia que celebramos Maria, Mãe da Igreja, nesse dia 6 de junho, pós a solenidade do Pentecostes, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 19, do versículo 25 a 34. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, mediante decreto da congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, publicado em 11 de fevereiro de 2018, o Papa Francisco instituiu a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, a ser celebrada na segunda-feira depois de Pentecostes. Ao promover esta memória obrigatória, o Papa Francisco visa favorecer o crescimento materno da Igreja nos pastores, nos religiosos e nos fiéis, como também a genuína piedade mariana. Considerando o evangelho do dia, o decreto afirma: a mãe que estava junto à cruz aceitou o testamento do amor do seu filho e a acolheu todos os homens personificados do discípulo amado, tornando-se a amorosa mãe da igreja que Cristo gerou na cruz,
dando o Espírito. Por sua vez, no discípulo amado, Cristo elegeu todos os discípulos como herdeiros do seu amor para com a mãe. Então, querido irmão, querida irmã, a igreja é verdadeiramente mãe, a nossa mãe igreja, uma mãe que nos dá vida em Cristo e que nos faz viver com todos os outros irmãos na comunhão do Espírito Santo. Nessa sua maternidade, a igreja tem como modelo a Virgem Maria, o modelo mais bonito e mais excelso que possa existir. Foi o que já as primeiras comunidades cristãs esclareceram e o Concílio Vaticano II expressou de modo admirável. Está em Lumen Gentium, número 63 a 64. A maternidade de Maria é, sem dúvida, única, singular, cumprindo-se na plenitude dos tempos, quando a Virgem deu à luz o Filho de Deus, concebido por obra do Espírito Santo. E, todavia, a maternidade da Igreja insere-se precisamente em continuidade com a de Maria, com, como sua prolongação na história. Na fecundidade do Espírito, a Igreja continua a gerar novos filhos em Cristo, sempre à escuta da palavra de Deus e em docilidade ao seu desígnio de amor. A Igreja é mãe. Com efeito, o nascimento de Jesus no ventre de Maria é prelúdio do nascimento de cada cristão no seio da Igreja, dado que Cristo é o primogênito de uma multidão de irmãos. Nós, cristãos, não somos órfãos, temos uma mãe, e isso é sublime. Não, não somos órfãos, a Igreja é mãe, Maria é mãe. Esse dizer é do Papa Francisco, em uma das suas catequeses. Querido irmão, querida irmã, no Evangelho de João, a presença de Maria é destacada no início e no final do ministério de Jesus, em Caná da Galileia e no Calvário. Aos pés da cruz resplandece seu exemplo de discípula de Jesus, a seu lado, fiel até o fim. Igualmente brilha sua obediência profundamente unida a Jesus em seu despojamento e em sua obediência ao Pai. Em atitude oferente com as mulheres e o discípulo João, ela representa a própria igreja que oferece o sacrifício redentor de Cristo e se une a seu sacrifício. Aos pés da cruz, Maria torna-se mãe dos discípulos, mãe da igreja. Eis a tua mãe, eis o teu filho. Festejando Maria como mãe da igreja, queremos seguir o exemplo de João, que a tomou como mãe e a levou para a sua casa. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, rezar a Ave Maria, recomendando a igreja à mãe do Redentor, uma oportunidade de refletir sobre os passos de Maria, o seu testemunho, a sua referência para a nossa caminhada de filhos. E reze assim comigo. Deus Pai de misericórdia, vosso Filho pregado na cruz nos deu por mãe a sua mãe. Pela intercessão amorosa da Virgem Maria, fazei que a vossa igreja se torne cada vez mais fecunda e se alegre pela santidade de seus filhos e filhas, atraindo para o seu convívio as famílias de todos os povos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.